Jesus está na popa dormindo. Aleluia, Deus. Aqueles discípulos, irmãos, eles se apavoram. Eles temem aquela tempestade. E não sabiam eles que uma maior tempestade ainda estava por vir. Aleluia, Deus. Então eles ficam atemorizados. E eles observam e veem que Jesus está dormindo. E eles tomam uma decisão: vamos acordar o mestre. Porque aqui tem até pescadores acostumados a lidar com tempestades quando está pescando. Só que essa tempestade é diferente. Então eu acredito que os pescadores que tinham naquele barco, Pedro, João, Tiago, tentaram de suas formas de pescadores, suas habilidades, conter ou até mesmo passar por aquela tempestade. Mas uma coisa eu garanto na minha vida e na tua vida: tem coisas, tem tempestade que vem nas nossas vidas, aleluia, que pode até parecer fácil passar por ela. Pode até parecer fácil nós querer lutar contra ela. Mas eu digo a você nesta noite: se você não clamar por Jesus para te ajudar, você não passa por ela. Aleluia, Deus. Nós podemos até ter como lidar com aquela situação, mas muitas das vezes nós não vamos conseguir resolver. Glória a Deus. Mesmo que nós saibamos por onde começar, o que fazer. Os discípulos sabiam o que fazer, mas as suas experiências de pescadores não lhes serviram. Só que agora eles vão para a parte B, uma segunda opção, que é Jesus. Aleluia, Deus. E eles o despertam. Eles vão aonde está Jesus, que está na popa dormindo, sobre uma almofada, e diz: mestre, não se te dá que pereçamos nessa tempestade. Jesus, ele se levanta, e a Bíblia diz que Jesus acalma aquela tempestade, glórias a Deus. E aí ele olha para os discípulos e diz: por que temeis, homens de pequena fé? Glória a Deus. E eu acredito que Jesus sempre admoestava aos seus discípulos que passariam por grandes tempestades, tribulações, perseguições, tentações. Por quê? Porque eram discípulos de Jesus. Aleluia. E eles tinham que passar por onde Jesus passasse. E Jesus, ele não temia passar por lugar nenhum. Aleluia. Até então nós vimos que havia diversos lugares que os discípulos não gostavam de passar, que o povo de Deus não gostava de entrar, como em Samaria. Eles não gostavam, eles temiam, porque sempre havia conflitos. Só que Jesus uma vez resolveu passar por dentro de Samaria. Jesus, ele sempre resolve pegar barco e atravessar o mar da Galileia para fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Coisa que muitos não queriam ir, não queriam fazer, que não tomavam essa atitude de querer fazer o ídolo do Senhor, enfrentando tempestades, enfrentando o que tivesse de enfrentar. Só que aqui nós vemos que Jesus, ele dá uma ordem. Ele diz: passemos para outra margem. Agora a pergunta é: e como é que nós vamos passar? Jesus, ele não garante para mim e para você que vai ser fácil passar. Jesus, ele não garante para mim e para você que vai ser fácil entrar no céu. Aleluia. Jesus não garante para mim e para você que vai ser fácil, aleluia, nós receber a coroa que tem preparada para mim e para você. Para isso é uma grande luta, uma grande batalha. Aleluia. Paulo diz o quê? Combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a minha fé, pois agora a minha coroa será entregue. Aleluia, Deus. Paulo venceu, mas Paulo teve que combater. Glória a Deus. E Jesus dá uma ordem, mas ele não disse que vai ser fácil atravessar aquele mar. O que ele garante é que vai chegar do outro lado. Louvado seja o santo O nome que de Jesus Jesus. garante na minha vida e na
tua vida é que nós iremos vencer. Aleluia. É que nós vamos chegar do outro lado. Aleluia. É que nós vamos chegar ao lugar destinado por Jesus na minha vida e na sua Glória a vida. Deus. Eu quero dizer que aquilo que o Senhor prometeu na sua vida, aleluia, vai ter que acontecer. Aleluia, Deus. Aleluia. Não importa o que você vai ter que enfrentar. Louvado Não seja. importa a tempestade que vai vir contra você para fazer você parar. Mas Jesus garante, você irá chegar. Aleluia. A promessa Ei, irá não acontecer seja na tua vida. Glórias a Deus. Seja o som. E Jesus garante isso para a minha vida e para a tua vida. Aleluia, Deus. Quando ele olha para os discípulos, ele diz: passemos. Aleluia. Irmão, muitas das vezes nós olhamos e vemos o grande mar de frente a cada um de nós, e nós achamos que é difícil, que não vai ter condições de nós o atravessar. Moisés olha para o povo, aleluia, que sai do Egito, louvado seja o Senhor, aleluia, e de frente deles está um grande mar, e Moisés diz: passemos para o outro lado, caminha, adianta, aleluia. Só que o povo olha e vê que o mar está em frente, Aleluia. mas a ordem já foi dada. E quando o Senhor dá a ordem na minha vida e na tua vida, Ele se responsabiliza. Glória a Deus. Glórias a Deus. Deus O Senhor deu poderoso. a ordem. E o povo vai. Só que Deus abre caminho no meio do mar. É, Deus. O Senhor deu a ordem que vai chegar, e eles chegaram do outro lado. Aleluia. Aqueles discípulos, irmãos, eles não sabiam que uma maior tempestade estava por vir. A Bíblia diz que eles chegam do outro lado. Glória a Deus. Aleluia. E quando eles chegam a uma cidade chamada Gadara, louvado seja o Senhor, aqui no capítulo 5, onde nós lemos, nos fala sobre um endemoniado. Nos fala sobre um homem que era possuído por legiões de demônios. Glória a Deus. Homem esse a qual os demônios usavam o seu corpo para o atormentar aquele povo daquela região, daquela cidade. Aleluia. A Bíblia diz que este homem, a sua moradia era nos sepulcros, ou melhor dizendo, nos cemitérios, junto a cadáveres. Glórias a Deus. A Bíblia diz que esse homem, ele andava nu, ele perseguia as pessoas, ele atirava pedra, aleluia, ele xingava, ele fazia coisas absurdas. Esse homem andava de dia e andava de noite, não dormia. Esse homem se coçava com pedras, aleluia, e era um grande atormento naquela cidade. Aí eu faço uma pergunta para você nesta noite: se fosse nos dias de hoje e houvesse alguém possuído por uma grande legião de demônios, aleluia, a qual fizesse esse homem andar nu no meio da rua, se fosse passando um filho teu por aquele lugar, esse homem atiraria uma pedra sobre ele, aleluia, esse homem atiraria pau que tivesse ou corria atrás, aleluia, para tentar ferir. Por quê? Porque estava possesso, e quem está possesso não tem consciência, não tem entendimento do que está fazendo. Por quê? Porque Satanás rouba a sua mente e leva ao homem a fazer coisas absurdas. Verdade. Aí eu faço uma simples pergunta a você nesta noite: se fosse nos dias de hoje e tivesse alguém aqui neste lugar possuído e vivesse como este homem vivesse, o que era que você faria por este homem? Como nós somos cristãos e não está acontecendo nos dias de hoje, nós poderíamos tão somente dizer: eu oraria por ele, eu tentava o ajudar. Mas na verdade nós sabemos que não é bem assim. Se realmente acontecesse isso nos dias de hoje,
Aleluia. Sabe o que era que nós faríamos? Louvado seja o Senhor. Nós tentaríamos dar fim naquele homem. Não tem condição. Nós temos filhos, esposas, e nós queremos proteger. E eu vou deixar um homem andar nu no meio da rua. Eu não posso deixar um filho brincar na rua e esse homem vir tirar pedra, e esse homem vir andar pelado na frente dos filhos da esposa. A nossa mente seria diferente. Nós tentaria dar fim, nós criticaria, aleluia, ou até mesmo mataria. Mas como não está acontecendo nos dias de hoje, aí nós poderíamos dizer, nós o ajudaria, Aleluia. nós estenderia a mão, aleluia. Glória a Deus. Veja só que a Bíblia diz, igreja, que naquele tempo os homens daquela cidade prendiam aquele endemoniado em cadeias, com grilhões, algemas, correntes. Diversas vezes eles tentavam prender aquele homem. Só que por ele estar possesso por uma grande legião, ele quebrava as correntes em pedaços, quebrava os grilhões em migalhas. Louvado seja o Senhor. Quebrava as cadeias e ninguém o podia segurar. Aleluia, Deus. Mas uma coisa eles ainda não sabiam: que alguém que tinha autoridade para dominar e colocar ordem na casa estava chegando. Aleluia. Ele não sabia que alguém que tinha autoridade para colocar ordem na casa estava chegando. Aleluia. Talvez muitas das vezes nós tentemos resolver a situação, conter a situação, amenizar as coisas. Mas muitas das vezes nós não temos a autoridade que Jesus tem. Glória a Deus. E aí é necessário que nós clamemos por Jesus, para que Ele possa fazer aquilo que nós não podemos. Aleluia. Eu acredito que para aquela cidade de Decápolis, de Gadara, aleluia, era impossível haver uma libertação na vida daquele homem. Talvez a única opção deles ali fosse matar aquele homem. Talvez eles poderiam dizer, porque eram povos pagãos, povos gentios, não conheciam a Deus, aleluia, não conheciam sobre o Cristo Jesus que nós conhecemos hoje, aleluia. Eu acredito, igreja, que se naquele tempo eles soubessem quem era Jesus, aleluia, conhecesse Jesus, tivesse o saber sobre a vida de Jesus, sobre os milagres que Jesus fazia e operava, sobre as grandes libertações, aleluia, eles poderiam conter aquela situação clamando por Jesus. Aleluia, Deus. Pedindo autoridade ao Senhor. Mas era um povo pagão, era um povo que não criam em Deus, era um povo que adorava deuses estranhos, aleluia. E nós sabemos que quem lê o contexto já vê que aquela cidade é uma cidade que tem uma procriação muito grande de porcos, e porcos esses que eram dados em holocaustos a demônios, a deuses pagãos. Então eles eram um povo que não conheciam ainda Jesus. E muitas das vezes é por isso que tem pessoas que sofrem, tem pessoas que é perturbada por demônios, tem pessoas que é atemorizada por demônios. Aquela cidade de Gadara era atemorizada por demônios. Aquela cidade era atemorizada por estes homens, aleluia, possesso de legião. E hoje em dia há pessoas que sofrem, que padecem por falta de querer conhecer Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia.
Glória seja Eu dada. faço uma pergunta à igreja nesta noite. Depois que você passou a conhecer Jesus, a sua vida não mudou? Aleluia. Sabe por quê? Porque quando nós conhecemos Jesus, até a nossa mente, o nosso jeito de pensar, ele muda. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando nós conhecemos a Jesus, aleluia, e nós não estamos conseguindo resolver ou conter uma situação, qual é a primeira coisa que nós pensamos? Se eu não posso, Jesus pode. É verdade, Deus. Aleluia. Se eu não posso resolver, Jesus vai resolver por mim. Porque a nossa fé nos faz pensar em Jesus no momento desse. Glória a Deus. A nossa fé automaticamente nos desperta, aleluia, ao lembrar que Jesus tem autoridade para conter o nosso problema, Aleluia. ou para resolver. Glória a Deus. Só que, se nós não conhecêssemos a Jesus, se nós não tivéssemos uma comunhão com Jesus, o que aconteceria comigo e com você? Nós estaríamos sofrendo. Por quê? Porque nós não tínhamos autoridade para conter a situação e nem sabia que Jesus podia conter a situação. Aleluia. E Deus. isso estava acontecendo naquela cidade. Aqueles homens não sabiam conter a situação, não tinham autoridade, não sabiam o que fazer. Sabe por quê? Quem não tem Jesus não tem autoridade. Quem não tem a presença de Deus, aleluia, não tem como resolver problema. Aleluia. Glória a Deus. Que a solução para os seus problemas é Jesus. Aquele homem atemorizava aquela cidade e eles não tinham mais o que fazer. A Bíblia diz que eles tentaram de todas as formas. Certa vez eles conseguiam pegar, colocavam correntes nas suas mãos e prendiam dentro de uma jaula. Só que quando eles menos esperavam, aquele demônio quebrava aquelas correntes, quebrava aquela cadeia e caía fora. E começava a atormentar a cidade novamente. Começava a atormentar a vizinhança daquele lugar. Os povos que conviviam ali. Aleluia. Vamos clamar por Jesus na nossa vida. Aleluia, Deus. Porque Jesus, Ele faz aquilo que eu e você não pode É fazer. verdade. Louvado seja o santo Deus. Aquela autoridade que falta em mim e você, ela está em Jesus. Aqueles demônios não sabiam que alguém com essa autoridade estava chegando. A Bíblia diz que quando a embarcação de Jesus chega do outro lado, na cidade de Gadara, e quando Jesus pisa a planta do seu pé naquela cidade, logo os demônios percebem que alguém com extremo poder e autoridade chegou naquele lugar. Aleluia, Deus. Alguém diferente Glória chegou seja naquele dada a lugar. ti, Senhor. Esse alguém hoje está aqui. Aleluia. É Jesus o Nazareno. É, Deus. Louvado seja o seu nome, Deus. É Jesus que tem poder e autoridade para expulsar demônios, curar enfermos. Aleluia. Fazer o impossível se tornar possível. Aleluia, Deus. Tem pessoas aí fora que estão sofrendo. Aleluia. E eu dou um recado nesta noite. Procura Jesus, meu filho. Procura Jesus, meu filho. Aleluia, Deus. Louvado seja o Senhor. Porque Jesus tinha a solução para o teu problema. Talvez você já bateu em várias portas. Talvez você já gastou todo o seu dinheiro. Aleluia. Até mesmo indo para centro de macumba. Aleluia. Pensando que os demônios irão lhe ajudar. Não. Demônios só nos atrasam. Aleluia, Deus. Mas Jesus, Ele tem a solução para o teu problema. Deus poderoso. Aleluia, Deus. E se você convidar Ele nesta noite a entrar na tua casa, Ele vai entrar. Aleluia. Se a tua casa estiver necessitada de uma limpeza, aleluia, Jesus nesta noite está entrando para limpar a tua casa. Aleluia, Deus. Eu creio, louvado
seja o santo Eu nome do acredito Senhor. que Jesus olha para aquela cidade e ele observa que está uma bagunça. Eu acredito que Jesus, quando tem a visão de Gadara, aleluia, ele vê que precisa de alguém para limpar aquela casa, para resolver as coisas. Só que ele olha e observa que quem mora na casa não tem poder e autoridade para resolver. Não tem mais forças para limpar a casa. Aí ele olha e diz: sou eu que vou lá. Aleluia, Deus. É eu que vou pisar a planta do meu pé naquela casa Louvado seja e vou o limpar a santo nome bagunça do que Senhor. está lá. Aleluia. E Jesus ele Glória a vai. Deus. Quando Jesus pisa seus pés naquela casa ou naquela cidade, os demônios logo a percebem que alguém de extremo poder e autoridade chegou naquele lugar. Jesus ele não precisou, igreja, chamar os demônios e dizer: se ajoelha perante os meus pés. A própria Bíblia diz que os demônios, quando percebem que Jesus chegou ali, eles correm até onde está Jesus, se prostram nos pés de Jesus, clamando Jesus. Aleluia, Deus. Eles olham para Jesus e diz: porque vieste nos atormentar, ainda não é chegada a hora. Glórias a Deus. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Sabe por quê? Aqueles demônios olham para Jesus e dizem que ainda não é a hora.